mais sobre as nossas atribuições dentro da Câmara de Vereadores. Muito bem. Vereador, nesta semana nós tivemos sessão extraordinária, né, onde foi avaliado aquele pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Jair Franzner, né, foi rejeitado pela maioria de votos. E como que o senhor vê essa discussão em torno desse debate aí que teve no início da semana, né, movimentou a comunidade e a política em Jaraguá do Sul? É muito importante essa movimentação, porque a gente sabe que a gente necessita cada vez mais do cidadão participando da política em Jaraguá do Sul. Então é importante essa movimentação, eu vejo de forma positiva. Claro que alguns pontos precisam ser esclarecidos. Nós não votamos impeachment de prefeito, né? O nosso prefeito Jair Franzner, por mais que eu tenha sido oposição durante a campanha, ele foi eleito pela grande maioria, né? Essa é a democracia jaraguaense, foram praticamente 60% dos votos do jaraguaense. É o nosso prefeito e, é claro, aquele pedido de impeachment ele já tinha sido feito na outra legislatura, no finalzinho. Ele não foi colocado em votação, que é necessário ser colocado em votação. Todo pedido de um cidadão tem que ser colocado em votação. E aí, né, hoje sabemos, né, que está acontecendo algumas situações, até estão respondendo por isso, porque não foi colocado em votação. E é claro que a mesa diretora achou, né, necessário colocar em votação para que não aconteça isso, né, nenhum tipo de ilegalidade jurídica. Então foi uma rejeição, a gente olhou a matéria, conversei um pouquinho também com o Ministério Público, a gente verificou que já estava respondido, o Executivo já tinha respondido até ano passado, porém só não tinha colocado em votação e todo o pedido deve ser colocado em votação. Então o PL, a bancada do PL, conversando também com o nosso vereador Israel Cani, já tínhamos definido pela rejeição desse pedido de impeachment. Certo. Na mesma sessão foi comentado, né, foi dada entrada no projeto, né, foi lido o projeto que cria as chamadas, de forma resumida, emendas impositivas em Jaraguá do Sul. Uma situação que não existia, mas que a Câmara agora pretende implementar, onde cada vereador vai ter um valor, digamos, destinado para uma obra que ele indicar. Em resumo, é isso. Sim, é por isso que é importante essa palavra, destinação do recurso, né? Como é que funciona uma emenda impositiva, até para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Uma emenda impositiva ela já acontece em outras câmaras também de vereadores em Santa Catarina, em outros municípios, em outros estados. Ela faz parte da nossa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde até 2%, né, dessa receita pode ser indicada por meio de emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? As emendas já acontecem, né? A Câmara de Vereadores está lá para isso, para fiscalizar e legislar. E a Lei Orçamentária é uma lei, né? O projeto de lei orçamentária anual vem do Executivo. Nós vamos fazer uma análise, né, da PELOA para se transformar numa LOA, para fazer a votação, se vai ter sanção, se não vai ter sanção e se vai ter emendas. As emendas já existem. Nós temos vereadores que já destinaram certas emendas, como 200 mil para urbanização, como 200 mil para parceria público-privada. Só que hoje o que acontece, essa decisão depois vai para o Executivo verificar e fica por meio dele. Sim. Qual é o objetivo da emenda impositiva? É a gente conseguir trazer projetos que estão muitas vezes engavetados, às vezes, né, o Executivo não dá tanto essa atenção, tem bairros aí que estão desassistidos, e aí ter esse até 2% de imposição, ou seja, ela cria uma obrigação. Obrigação de fazer, claro, se tiver viabilidade técnica. Porque existe trâmite para isso. Claro. Por isso que ele já foi pedido vista até na Comissão de Legislação, porque tem a Comissão Orçamentária, porque o Executivo já entrou em contato conosco para discutir essa questão das emendas. Porque, claro, tem que existir, né, uma independência entre os poderes, mas tem que existir essa harmonia, tem que existir uma construção junto. E por isso que eu faço parte da Comissão de Legislação, a gente pediu essas vistas. E aí o objetivo é esse. Se vai ser 2%, esse foi o ponto. Talvez vai ser menos, talvez vai ser mais. Vamos 2% discutir. Hoje daria o quê? 20 milhões aproximadamente nesse pacote todo, né? 20 milhões. A gente sabe que a receita cresce, seria 20 milhões. E claro, os 11 daria vereadores... 1 milhão e pouco, menos de 1 milhão? Isso. 1 milhão e pouco para cada vereador. Sendo que 50% tem que ser para a área da saúde, por lei. Certo. Então tem que ser destinado para órgãos, né, realmente da saúde. PAMA, as unidades básicas de saúde. Vamos dar um exemplo aqui. Um bairro faz uma solicitação para um vereador da construção de um posto de saúde. Perfeito. O vereador pode fazer essa indicação por meio dessa emenda impositiva para que a prefeitura construa um posto de saúde lá no local. 500 mil destinado do vereador, né? Tá. Ou seja, ele vai destinar, o vereador não recebe esse recurso está no Executivo, isso vai ter que ser feito por meio de projeto, de orçamento, de licitação, como acontece todos os trâmites legais dentro, né, dos órgãos públicos. A única situação é que o vereador estará destinando de forma impositiva que aquele projeto saia do papel se tiver viabilidade técnica. Sim. Se
não tiver, o executivo vai nos devolver e falar assim, ó, por isso motivo, não tem viabilidade técnica. É claro, a gente vai ter que achar outros meios de tentar ajudar aquela situação. Ou vai ter mais, vamos juntar os vereadores, né, todos, né, vão colocar suas emendas para a mesma destinação. É nesse sentido que funciona. É o que já acontece, né, com os deputados estaduais. Exemplos que nós temos aqui na nossa região, o CEDUP de Guaramirim saiu graças a algumas emendas impositivas de alguns deputados. A Darcy Francoel, que é uma escola do Estado, ela saiu por causa de emendas impositivas, na época foi do Dr. Vicente Caro Preso, até que nos auxiliou. Aqui o ginásio do Alvino Tribes, temos emendas do deputado Sargento Lima, do Vicente Caro Preso. Para quê? Porque o governo não consegue atender todas as demandas e, claro, né, os deputados da região vão trazer para a sua região para conseguir elaborar projetos aqui e obras aqui. Então, destinar esse recurso. O objetivo era esse, que o vereador possa ajudar os bairros que estão desassistidos ou situações também no centro da cidade. Politicamente, a gente sabe que acontece isso, né? Não estou falando de Jaraguá do Sul, mas o Brasil acontece dessa forma aqui. O vereador de oposição muitas vezes dá com a cara na porta da prefeitura e a administração não atende os seus pedidos, as suas indicações. E bons projetos ficam engavetados. Pois é, e então as emendas impositivas são uma maneira de o vereador da oposição também garantir que seja aplicado o recurso que ele destinar, que ele sugerir para determinada área. Porque é mais ou menos isso também, né? Os pedidos chegam na Câmara de Vereadores, né? Então nós temos pedidos de construção de um CEMEI no Garibaldi, porque hoje a população do Garibaldi, lá do Alto Garibaldi, você tem que vir para onde? Tem que vir aqui para 84, que já é uma comunidade que também cresce, tem que trazer bastante. Até aqui, né, os seus tem filhos. Demanda. Poderia ter lá um CEMEI. Para construir um CEMEI precisa do quê? Precisa de recurso, tem o orçamento da prefeitura, mas será que a prefeitura vai realizar lá? Com as emendas impositivas, né? Se tiver viabilidade técnica e orçamento para isso, ele vai fazer. Ciclovia, né? Onde é mais retirado, o bairro Santa Luzia, a questão do acesso, é um movimento, é perigoso, o pessoal reclama bastante, isso já de longa data, e até hoje, né, o executivo, passa outro e continua igual. Sim. Né? São demandas que não são atendidas. Né, emenda impositiva, ela faz isso. Lembrando, emenda impositiva... E ele tem que atender no período do mandato. No período do mandato. Emendas impositivas, sim, porque depois elas, né, tem toda a questão de fiscalização, tem a questão do orçamento que vai ser no mandato. Claro, pode acontecer de começar uma obra e não atender. Isso. Aí, claro, né, porque você só paga, né, de acordo com a obra fiscalizada. Isso. Então, aí vão os trâmites legais dentro do executivo, né? Tá. Vereador, esse projeto, então, foi retirado de pauta para uma análise melhor. Já foi feita alguma reunião com o executivo para isso? Nesse momento, não. Só o pedido mesmo para a gente, né, trabalhar de forma harmoniosa. A gente entende que isso é importante, né, por mais que os poderes são independentes, pela questão realmente do valor. Porque hoje, claro, o executivo já tem um orçamento estabelecido. Sim. Né? Lembrando que essas emendas impositivas, elas não vão também ser aplicadas esse ano, elas vão entrar na lei orçamentária anual só para o próximo ano. Então é importante essa construção em conjunto. É ali que a gente pode dizer que existe o elo entre os poderes, né? Principalmente em relação à questão da PELOA e da LOA depois sancionada, né, pelos, né, enfim, né, estabelecidas as emendas pelos vereadores. É sempre dessa maneira, né? A Câmara de Vereadores faz algo, faz uma legislação, manda para o Executivo para verificar. Tem que sempre verificar os dois lados. Esse diálogo é muito importante entre os poderes. Tá, e por falar nisso, vereador, tem uma aceitação desse projeto por parte do Executivo? O senhor já tem esse feedback da administração municipal? Ainda não continuamos. Será que vai ser bem aceito? Será que tá... Até porque o que acontece? Hoje a comissão ela é uma comissão que ela vai ser substituída já na próxima sessão. Porque essa uma provisória, né? Provisória, né? A Comissão de Legislação ela foi por meio de sorteio na Câmara de Vereadores na sessão que aconteceu na Escardo de posse, tanto também a de planejamento e orçamento também, ela vai ser substituída, e aí é importante saber quem vai fazer parte dessa comissão. Hoje o senhor integra essa comissão? Hoje eu integro a Comissão de Legislação. Sim. Eu tenho interesse, claro, em participar de orçamento, né? Como professor de matemática também, quero entender, quero auxiliar, quero ajudar, porque realmente se isso prejudicar o orçamento do Executivo, a gente não vai prejudicar o orçamento do Executivo. Esse é o nosso objetivo. E aí depois sim, quando tiver essas comissões todas organizadas, essas comissões elas ficam por 2 anos, e aí começam as discussões nas comissões, essa discussão pode ser levada em plenária, pode ser feita uma audiência pública, aí escutamos, né, o lado, né, de alguns vereadores, escutamos o lado de outros vereadores, mas isso é importante escutar aonde? Lá dentro da sessão, onde qualquer vereador, vamos supor, se tivesse passado pela Comissão de Legislação e de Orçamento esse projeto, o vereador poderia pedir vista, poderia dizer, não, olha, acho que é importante a gente pensar um pouco mais. Esse é o objetivo da Câmara de Vereadores, a discussão, o diálogo.
esclarecer para a sociedade o que realmente são esses projetos. Nem sempre o projeto vai ser bom, nem sempre. Então a gente daí vai precisar votar e, claro, a gente pode votar contrariamente, mesmo analisando em primeiro momento que esse projeto era bom. Mas se o projeto for bom, se a sociedade entender, esclarecer, não, ó, esclarecemos, entendemos agora o que é uma emenda impositiva. Entendemos que vocês estarão, né, tendo uma oportunidade de levar demandas que não são realizadas pelo Executivo há muito tempo de uma forma independente. Importante isso para a sociedade? Se é importante, certo, vamos nos trazer e a gente vai poder fazer, né, a aprovação desse projeto. Mas isso tem que ser discutido e dialogado aí com todos os vereadores depois. Muito bem. Vereador Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da 100.